Um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Será que esse Deus ele pode se arrepender? Será que ele pode mudar de ideia? Vamos ver isso na Bíblia? Eu tô com a Bíblia aqui, ó, aberta no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Vamos a partir do verso 5. Aqui na epígrafe, ou no cabeçalho, diz assim: a corrupção geral do gênero humano. Verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Observe que o Deus que criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou tudo que existe, segundo a Bíblia, ele se arrependeu. Se arrependeu. Quer ver aqui no verso 7, ó? E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então você vê aqui que Deus ele se arrependeu daquilo que ele fez. Mas espera aí, que Deus é esse? Não é onisciente? Não é isso que o pessoal diz, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente? Parece que esse Deus da Bíblia não é. Porque se ele sabia que o homem já era mau, perverso, por que ele fez o homem? Ele já não sabia disso? Então ele foi pego de surpresa. Ele não sabia do que ele estava fazendo. Ó, vou aqui para Gênesis capítulo 8. Depois, quem quiser, lê o contexto todo aqui de Gênesis capítulo 6, capítulo 7, tá? Porque se eu for ler todo o capítulo, esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Então eu vou pular aqui, ó, pro capítulo 8 de Gênesis. As águas do dilúvio diminuem. Vamos ver aqui no verso 21 do capítulo 8 de Gênesis. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Então você vê que esse Deus aqui ele é todo atrapalhado. Porque primeiro ele se arrepende de ter feito o homem. Aí o que ele faz? Não, eu vou destruir o homem, né? Vou destruir o homem. Engraçado que ele deixa Noé. Como se a solução fosse destruir o homem e trazer o dilúvio. E ele deixa Noé. No caso ele tinha que resetar tudo, né? Até Noé tinha que matar. Ele tinha que matar Noé também. Fazer um reset, Noé e a família dele. Se ele quer acabar mesmo com o pecado, ele deveria ter tirado Noé da parada também. Mas enfim. Então ele viu aqui, ó, o texto diz... Aqui, ó. Porque a imaginação do coração do homem é má. Ele fala que não vai amaldiçoar mais a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Então ele não sabia disso? Aí caiu a ficha. Realmente, eu destruí aqui, trouxe o dilúvio, afoguei todo mundo, matei todo mundo. Mas realmente, o homem é mau desde a sua meninice. Então eu não vou mais ferir a terra, né? Segundo o texto aqui, não vou mais ferir a terra. Como fiz. Então esse Deus aqui, ele é todo atrapalhado, gente.
Vamos aqui para Êxodo. Êxodo capítulo 32. Vamos ver aqui, ó. Êxodo capítulo 32 é a respeito do bezerro de ouro, tá? Eu vou aqui a partir do verso 7. Olha esse texto, pessoal. Depois, quem quiser, lê o capítulo todo. É muito bizarro isso. É muito bizarro. Ó. Êxodo 32, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Aí no verso 9, ó, disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. O verso 10: Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então Deus aqui, ele estava negociando com Moisés. Deus estava negociando com Moisés, olha só. Ele queria destruir o povo e queria fazer de Moisés uma nova nação. Olha só. Verso 11. Olha que bizarro. Olha o que o homem de carne e osso fala para um Deus que supostamente é onisciente, onipresente, onipotente. Olha só. Verso 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Olha só, Moisés já retrucando Deus. Moisés, olha só, pessoal, um homem chamando a atenção de um Deus todo-poderoso que fez o céu, a terra, o mar, né? Segundo o que está escrito aqui no livro Bíblia. Um homem, pó, barro, né? Segundo a Bíblia, chamando a atenção de um ser todo-poderoso. Vê se pode, ó. Verso 12. Moisés continua aqui, ó, chamando a atenção de Deus. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-lo nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ira, do teu furor, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Moisés, um ser humano comum, pedindo para Deus se arrepender. Olha só. Lembra-te de Abraão. Moisés pedindo para Deus se lembrar, né? Parece que Deus aqui, ele é esquecido. Lembra-te. Ele tá pedindo para Deus lembrar. Peraí, mas Deus não é onisciente? Ó, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados. Ele disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então aqui Moisés desceu o sarrafo aqui em Deus, chamou a atenção de Deus para ele se arrepender, para ele se lembrar. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Jacó. Lembra-te, Deus, lembra. Você esqueceu? Senhor, você esqueceu da promessa que você tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó? Gente, é bizarro isso. Aí, olha o verso 14. Êxodo 32, verso 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então aqui, nitidamente, Deus se arrependeu. Deus se arrependeu daquilo que ele tinha dito que ia fazer contra o povo. Aí, na própria Bíblia, é relatado que Deus não se arrepende. Vocês querem ver uma coisa aqui, ó? Números, capítulo 23.
Acho que é o verso 19, deixa eu confirmar aqui. Números 23, verso 19, é isso mesmo. Ó, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aí? Os textos estão dizendo que Deus se arrependeu, que a gente leu lá em Gênesis 6, Êxodo 32 e os demais que eu vou mostrar. Só que aqui fala que Deus não se arrepende, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ele não fez lá em Êxodo. Ou falaria e não confirmaria? Ele não fez e não confirmou o que ele disse lá em Êxodo 32. Pois é. Esse Deus aqui, ele é totalmente contraditório. Com todo respeito a quem segue a Bíblia, o Deus bíblico é contraditório. Quer ver outro texto? 1 Samuel, capítulo 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. É 1 Samuel capítulo 15, verso 11. A epígrafe diz assim, ó. Deus manda Samuel repreender a Saul. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo... Olha só o que Deus fala para Samuel. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então aqui esse Deus, ele se arrependeu de haver posto Saul como rei. Mas Deus não sabia? Deus não sabia que Saul não ia executar as palavras dele? Tá aqui no texto, ó. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, se Deus ele já sabia de antemão que Saul não ia seguir as palavras dele, né? Não ia executar, seguir as palavras dele, por que ele estabeleceu Saul como rei? E aí? Então, esses textos já mostram que esse Deus aqui, ele não é onisciente. Não, e é pouco. Lá embaixo, ó, nesse mesmo capítulo, deixa eu ver aqui, ó, no verso... Samuel, aqui ó, 1 Samuel mesmo, capítulo 15, no verso 20... Deixa eu ver, acho que é o verso 26... Deixa eu confirmar aqui, ó. Vamos a partir do verso 26, ó. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, para ir embora, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Aqui é Saul, né? Pegando aqui na capa de Samuel e rasgou. Aí Samuel disse assim, ó. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Olha o verso 29. E também, aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Mas peraí, a gente não acabou de ler que Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei? Aí aqui embaixo Samuel, o profeta de Deus, diz que Deus não se arrepende e ele não é um homem para que se arrependa? Mas o próprio Samuel ouviu de Deus que Deus se arrependeu. Não foi isso que o texto diz? Me arrependo de haver posto Saul como rei. E ainda dizem que a Bíblia não tem contradição. Agora vamos aqui para Jonas.
Jonas capítulo 3, Jonas capítulo 3, do verso 8, a epígrafe aqui, ou cabeçalho, fala, diz assim: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Então depois vocês leem aqui o contexto todo, tá bom? Como eu disse, se eu for ler o capítulo todo, esse vídeo vai ficar mais longo ainda. Então vamos aqui no verso 8. Eu vou ler do verso 8 ao verso 10. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, olha só, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E no verso 10 mostra que Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. Aí Deus falou, como eles mudaram se converteram, né, do mau caminho, Deus se arrependeu, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus tinha falado que ia castigar eles, aí depois Deus mudou de ideia. Olha só. E lá em Números, como a gente leu agora há pouco, não diz que quando Deus ele fala uma coisa, ele vai cumprir? Então esse Deus ele volta atrás das suas palavras? Lá em Malaquias capítulo 3, verso 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o texto diz que Deus não muda. Só que esses outros textos mostram sim que Deus muda. Ou seja, é um Deus totalmente contraditório, que ora diz uma coisa, ora diz outra. E agora vamos aqui, 2 Samuel. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24. No capítulo 24, verso 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Olha só, 70.000 homens morreu. Verso 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. Aqui você vê que o negócio estava feio, que o anjo ia destruir tudo. O anjo ia destruir mesmo, sem dó, sem misericórdia, sem piedade. E o Senhor, olha só. O anjo aqui estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruir. O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. Então aqui Deus viu que a coisa estava feia, né? A coisa estava feia. Ele se arrependeu. Ele falou pro anjo: pode parar com isso aí. Eu me arrependo. Me arrependo de ter feito isso. Então vocês veem, gente, que isso aqui não faz o menor sentido. Um Deus que se arrepende. Um Deus que uma hora diz uma coisa e depois diz outra. É totalmente contraditório. E lá no Novo Testamento, acho que é Tiago. Tiago capítulo 1, verso 17, fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, olha só, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Olha só.
Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, Tiago está falando aqui que Deus não muda. Só que a gente acabou de ler esses textos, a Gênesis, de Êxodo, de Samuel, de Jonas, de 2 Samuel, que Deus se arrepende. Deus muda, Deus fala uma coisa, depois ele vê que o homem vai mudar a sua ação, aí ele muda de ideia. Que Deus onisciente é esse? Sendo que os próprios textos diz, né, como a gente leu lá em Números, capítulo 23, que Deus, quando ele fala uma coisa, ele tem que fazer. Deus, ele tem que fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus, ele não pode voltar atrás das suas, dos seus ditos, né, vamos dizer assim, das suas palavras. Senão esse Deus é totalmente contraditório. E o que é mesmo? O Deus bíblico é totalmente contraditório.